O ibuprofeno é um anti-inflamatório? Quando a transaminase, que chamamos de TGO, TGP, que são enzimas hepáticas, estão aumentando e o paciente está tomando o ibuprofeno, significa que o ibuprofeno está interferindo na funcionalidade normal. O medicamento analgésico, ele atua o quê? Inibindo a dor. O medicamento antitérmico ajuda controlando a temperatura do nosso corpo e o medicamento anti-inflamatório atua nos processos inflamatórios, como no caso as articulações da cintura escapular, que é do ombro, as articulações do joelho, dos membros inferiores em geral. Então ele atua principalmente nesse processo inflamatório. A medicação não deve ser usada no tratamento de dor, quando a dor tem um tempo menor que 10 dias. Muita atenção também, aonde você deverá informar também ao médico se tem ou teve algum problema de saúde. Esta medicação ela não deve ser usada durante a gestação. Recomenda-se que o paciente que faz uso do ibuprofeno evite dirigir ou não realize atividades que requerem estado de alerta. Quanto aos exames laboratoriais, se o paciente vai fazer algum exame laboratorial, está usando, nesse caso, o ibuprofeno, ou seja, está fazendo uso do ibuprofeno, pode causar algumas alterações nos exames laboratoriais. Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o ibuprofeno. O ibuprofeno está indicado para dor nas articulações e músculos. Durante a gestação, o ibuprofeno está contraindicado? O ibuprofeno pode ser usado para o controle de febre? Se você tem dúvida e quer saber mais sobre o ibuprofeno, fique até o final desse vídeo. E não se esqueça, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Agora vamos saber como o ibuprofeno produz seus efeitos farmacológicos no organismo humano. Vamos abordar assim o mecanismo de ação do ibuprofeno. Vamos deixar bem claro aqui para vocês que o ibuprofeno é um derivado do ácido fenilpropiônico. É um sólido cristalino branco com um aroma doce e floral a uma temperatura ambiente. O ácido fenilpropiônico tem uma ampla variedade de usos, incluindo cosméticos, aditivos alimentares e produtos farmacêuticos. Esse último tem grande interesse em nosso estudo. O ácido fenilpropiônico é um anti-inflamatório não esteroide que demonstrou eficácia pela inibição da síntese de prostaglandina, ou seja, o ácido fenilpropiônico inibe a produção de prostaglandina. Você deve estar se perguntando o que é prostaglandina. As prostaglandinas causam uma maior permeabilidade capilar e também têm o poder de quimiotaxia, atraindo células como macrófagos especializados na fagocitose de restos celulares resultante durante o processo inflamatório. Voltando para o mecanismo de ação do ibuprofeno, o ibuprofeno é um derivado do ácido fenilpropiônico com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e também antipiréticas. Inibe assim a produção ou síntese de prostaglandina, resultando em efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e também antipiréticos, deixando bem claro que o exato mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides ainda não é bem totalmente conhecido. Antes de estar respondendo aqui para vocês se o ibuprofeno é um anti-inflamatório, é importante e é muito interessante também estar falando que os anti-inflamatórios esses se classificam em anti-inflamatório não esteroide e também anti-inflamatório esteroide. Os medicamentos que são anti-inflamatório não esteroide são uma classe de medicamentos prescritos para controlar a dor, a febre e a inflamação. No caso dos anti-inflamatórios esteroides, que são os corticosteroides, exerce potente efeito anti-inflamatório glicocorticoide. Assim, a sua ação mineralocorticoide, uma vez que pode provocar retenção de água, de sal, causar também hipertensão e perda de potássio, nesse caso são os corticosteroides, com um grande efeito mineralocorticoide, sendo que o tratamento por tempo muito prolongado por esse tipo de medicamento, como no caso de doença reumática, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico aí, é dificultoso, porque causa-se a retenção de água, de sal, hipertensão e também perda de potássio. Assim você fica sabendo que os anti-inflamatórios, temos anti-inflamatório que são anti-inflamatório não esteroide e anti-inflamatório esteroide, ou seja, temos duas categorias de anti-inflamatório.
Como o princípio ativo do ibuprofeno é o ácido fenilpropiônico e tem efeito anti-inflamatório, então o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroide, respondendo à pergunta que fizeram aqui no canal para nós, se o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Então estou respondendo aqui para você que o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroide. O ibuprofeno para que serve? O ibuprofeno é um medicamento analgésico, antitérmico e também anti-inflamatório. O medicamento analgésico ele atua o que? Inibindo a dor. O medicamento antitérmico ajuda controlando a temperatura do nosso corpo e o medicamento anti-inflamatório atua nos processos inflamatórios. Então, o ibuprofeno ele tem uma ação analgésica, antitérmica e também anti-inflamatória, sendo que a ação anti-inflamatória do ibuprofeno ele atua principalmente em processos articulares e também do músculo esquelético. Quando eu falo que ele atua em processos articulares, ele atua principalmente nas inflamações das articulações do nosso corpo, como no caso as articulações da cintura escapular, que é do ombro, as articulações do joelho, dos membros inferiores em geral. Então ele atua principalmente nesse processo inflamatório nas articulações, como no caso as articulações também da mão. Quando a pessoa tem, por exemplo, artrite reumatoide, está sentindo muita dor, se tomar uma dose de ibuprofeno vai aliviar a dor. Por isso que o ibuprofeno é um anti-inflamatório que atua em processos articulares. Além disso, o ibuprofeno atua também no músculo esquelético, ou seja, se apresenta algum tipo de trauma a nível muscular, o ibuprofeno, ao tomar ele vai atuar também no músculo esquelético. Outra indicação, ou seja, o ibuprofeno serve também para odontalgia. O que é odontalgia? É quando o paciente apresenta dor de dente, ou seja, tem algum processo inflamatório ali e toma o ibuprofeno porque tem uma ação analgésica, tem uma ação anti-inflamatória também o ibuprofeno, então vai aliviar a dor e vai ajudar também na desinflamação. Isso quando o odontólogo ou dentista prescreve medicamento. Além disso, o ibuprofeno serve também para cefaleia, que nós chamamos. Cefaleia é um termo técnico, mas sendo que cefaleia comumente é chamado popularmente de dor de cabeça. Se tomar o ibuprofeno, vai aliviar também a dor de cabeça. Quanto a essa questão de diminuir a dor de cabeça, é muito interessante quando tiver algum tipo de cefaleia ou dor de cabeça ser investigada, porque o ibuprofeno vai tratar apenas as manifestações clínicas que são a dor que você está sentindo naquele momento. Essa dor de cabeça pode ser de origem, por exemplo, aumento da pressão arterial, pode ser origem de um nervo, pode ter uma origem muscular. Então tem que investigar qual é a doença de base que está causando a dor de cabeça. O ibuprofeno serve também para afecções otorrinolaringológicas. Mas, enfermeiro, o que é afecções otorrinolaringológicas? São afecções, são inflamações que vão acontecer a nível da garganta, do ouvido, que não são causadas por bactérias. Por isso chamamos de afecções otorrinolaringológicas, porque atinge principalmente a região da garganta e do ouvido. Então, quando tiver algum tipo de afecção otorrinolaringológica ou afecção a nível da garganta, do ouvido, o ibuprofeno está indicado também. O ibuprofeno serve também para dismenorreia. Mas, enfermeiro, o que é dismenorreia? São dores pélvicas que surgem no primeiro dia do período menstrual. São aquelas cólicas uterinas que você pode apresentar, no caso a mulher. Nesse caso, essas cólicas uterinas causam muita dor e algumas mulheres chegam até a desmaiar ou ficar na cama. Oriento, nesse caso aí, você pode fazer também compressa morna por 15 minutos e tomar também o ibuprofeno, tá? Se prescrito pelo médico, porque o ibuprofeno também está indicado para dismenorreia. O ibuprofeno também ele serve para dor e febre associado ao resfriado. Então, se você apresenta aquela dor generalizada no corpo e apresenta febre que está associada ao resfriado, como no caso no Amazonas acontece bastante gripe no período chuvoso, o ibuprofeno serve também para controlar essa dor e essa febre associada ao resfriado. Este vídeo é um vídeo educativo, onde estamos trazendo informações sobre as reações adversas do ibuprofeno. No caso das reações adversas a nível dermatológico do paciente,
esse paciente pode vir a apresentar Grace, prurido, dermatite macropapular, sudorese e também ressecamento de mucosa. No caso de reações adversas a nível dermatológico, o que é mais comum é a gente observar que o paciente apresenta urticária na pele, onde apresenta pequenas pápulas, pequenas manchas e também manchas que se apresentam com características avermelhadas. E ao mesmo tempo o paciente apresenta muita irritação naquele local. Além disso, o paciente pode vir apresentar, como falei anteriormente, o ressecamento de mucosa, ou seja, onde nós encontramos a mucosa no nosso organismo. No revestimento, por exemplo, da cavidade oral. Aí nós encontramos aí o ressecamento de mucosa nesse caso, tá? Então, aonde você pode encontrar a mucosa? Na cavidade oral. O que vai acontecer se apresentar algum tipo de reação dermatológica, como ressecamento de mucosa? Essa cavidade oral vai se apresentar um pouco mais ressecada. Isso significa que, se você está usando o ibuprofeno, você vai estar apresentando algum tipo de reação adversa do ibuprofeno, que nós chamamos, nesse caso aí da cavidade oral, quando está muito ressecado, ressecamento da mucosa, tá certo? Outras reações adversas que podemos identificar do ibuprofeno é quanto aos exames laboratoriais. Por exemplo, pode vir a acontecer aumento do tempo de sangramento, que é um tipo de exame laboratorial. Pode vir a acontecer também um aumento da ureia, creatinina. A ureia e creatinina são utilizados assim como exames laboratoriais para identificar se o rim está funcionando bem. Então, se está aumentando a titulação da ureia, porque está afetando o rins, no caso do ibuprofeno, nesse caso, tá certo? Além disso, pode vir a acontecer também o aumento do potássio e também da transaminase. No caso do aumento da transaminase, que chamamos de TGO, TGP, serve para avaliar a funcionalidade do fígado. Quando a transaminase, que chamamos de TGO, TGP, que são enzimas hepáticas, enzima do fígado, estão aumentando e o paciente está tomando o ibuprofeno, significa que o ibuprofeno está interferindo na funcionalidade normal do fígado, nesse caso. A nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar náusea, vômito, estomatite, constipação, flatulência, dispepsia e também dor e sangramento gastrointestinal. No caso de náusea e vômito, o paciente apresenta aquele desconforto a nível do estômago, onde o paciente sente ânsia de vomitar quando está tomando o ibuprofeno. Nesse caso, estou falando sobre reações adversas do ibuprofeno que pode vir a acontecer no organismo. Além disso, o paciente pode vir a apresentar constipação. O paciente que passa por um período de 5 dias sem ir ao banheiro, muita atenção nesse caso. O paciente pode estar apresentando, nesse caso, constipação. Em algumas situações, o paciente começa a apresentar também flatulência, que é uma das reações adversas do ibuprofeno. Outras reações adversas a nível do trato gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar dor e também sangramento a nível gastrointestinal. Muita atenção no caso de paciente que tem história de úlcera péptica. Nesse caso, evitar de tomar o ibuprofeno, porque pode mexer, pode irritar aí a úlcera que está ali no seu estômago, que é a tínia. Então, pode vir a acontecer sangramento gastrointestinal como reação adversa do ibuprofeno. A nível geniturinário, o paciente pode vir a apresentar disúria, insuficiência renal e também amenorreia. Então, muita atenção quanto à insuficiência renal que pode vir a acontecer a nível geniturinário. Então, o paciente que está fazendo uso do ibuprofeno tem que tomar bastante líquido, ou seja, tomar aí uma média de 2,5 litros a 3 litros, justamente por causa para ajudar na manutenção e no filtrado a nível glomerular, que são as unidades formadoras do rins. Uma coisa que você não pode esquecer para você ajudar esse canal, eu estou deixando o link aqui embaixo, onde você pode clicar nesse link que vai direcionar você para a nossa loja virtual, onde você pode adquirir vários produtos e ajudar ao mesmo tempo esse canal na manutenção dele. O que chama bastante atenção quanto às reações adversas do ibuprofeno são as reações hematológicas, aonde o paciente pode vir a apresentar sangramento, neutropenia, eosinofilia, leucopenia, pancitopenia, agranulocitose e também anemia plástica. Além disso, a nível hematológico, o paciente pode vir a apresentar diminuição do hematócrito, hemoglobina. Consequentemente,
depressão da medula óssea. Então, muita atenção quanto às alterações hematológicas que podem ser identificadas através de exames laboratoriais. A nível oftalmológico, o paciente pode vir apresentar assim distúrbios visuais, como no caso a diminuição da acuidade visual pode acontecer nesse caso como reação adversa do ibuprofeno. Outra reação que pode vir a acontecer no organismo do paciente é a nível do ouvido, que nós chamamos a nível otorrinolaringológico. Tá? Uma alteração aí no ouvido interno pode vir a acontecer, onde o paciente pode experimentar assim zumbido no ouvido. Então, se você está usando o ibuprofeno por um longo período ou começou a usar o ibuprofeno e começa a apresentar zumbido no ouvido, isso pode ser uma das reações adversas do ibuprofeno se você está utilizando ou fazendo uso do ibuprofeno. No sistema respiratório, o paciente pode vir a apresentar dispneia, ou seja, uma respiração irregular. Além disso, o paciente pode também experimentar ou apresentar também hemóptise, faringite e também broncoespasmo. Eu chamo muito atenção quanto à faringite, que é inflamação na faringe que o paciente pode vir a apresentar, mas também eu chamo também bastante atenção quanto ao broncoespasmo, aonde o paciente pode vir a apresentar aquela tosse repentina, tá? Fica tossindo e essa tosse não passa, tá? Isso a gente chama de broncoespasmo, pode vir a aparecer. Além disso, a nível respiratório, o paciente pode vir a apresentar rinite, que é uma inflamação dos seios paranasais. A nível do sistema nervoso central, o paciente pode experimentar assim cefaleia, que nós chamamos de dor de cabeça. Além disso, a nível do sistema nervoso central também, o paciente pode vir a ter tontura, sonolência, insônia e fadiga. Nesse caso aqui, é muito importante chamar atenção para esse tipo de reação adversa do ibuprofeno, porque se o paciente está fazendo uso do ibuprofeno e tem alguma reação adversa a nível do sistema nervoso central, uma orientação muito importante que eu vou dar aqui para esse tipo de paciente que está fazendo uso do ibuprofeno, nesse caso, se apresentar cefaleia, tontura, sonolência, insônia e fadiga, esse tipo de paciente tem que evitar de realizar atividades que requerem estado de alerta ou que use bastante reflexo, como no caso, evitar dirigir carro e dirigir moto, ou subir em árvore ou qualquer atividade que requer estado de alerta para evitar assim acidentes. Outras reações adversas do ibuprofeno pode vir a acontecer reações anafiláticas, que é um choque anafilático fatal. Pode acontecer, eu estou dizendo que vai acontecer. Você tem que ter ciência disso daqui, que isso daqui são reações adversas do ibuprofeno que pode ou não pode acontecer. Além disso, em algumas situações pode vir a acontecer também disfunção hepática, em consequência das alterações das enzimas hepáticas que acontecem no fígado. É um indicativo ali, quando ela está aumentando, por exemplo, TGO, TGP, e está tomando o ibuprofeno por um longo período, se essas enzimas hepáticas estão aumentando, como TGO, TGP, é um dos indicativos que está apresentando ali uma disfunção hepática, ou seja, uma disfunção no fígado. Então, pessoal, essas são as principais reações adversas do ibuprofeno. Agora vamos saber o caminho do fármaco no organismo, nesse caso o do ibuprofeno, desde sua administração, absorção, distribuição e metabolismo até a sua secreção. Vamos falar assim sobre a farmacocinética do ibuprofeno. No caso do ibuprofeno, ele é administrado por via oral, sendo que a sua absorção vai acontecer por via do trato gastrointestinal, sendo que o início da ação desse medicamento após sua administração vai acontecer em 30 minutos, sendo que o nível sanguíneo do ibuprofeno vai acontecer no organismo de 1 hora a 2 horas aproximadamente, sendo que o metabolismo do ibuprofeno vai acontecer a nível hepático, ou seja, vai acontecer a nível do fígado, sendo que sua excreção do organismo humano vai acontecer por via renal. Essas são as principais farmacocinéticas do ibuprofeno. Quando a gente aborda esse título cuidados com o ibuprofeno, ou seja, cuidados ao tomar o ibuprofeno, ou seja, todos os cuidados que você deve ter ao tomar o ibuprofeno e também você seguir rotineiramente as orientações que são realizadas para você usar o ibuprofeno de uma maneira correta. Como no caso, se você estiver fazendo uso do ibuprofeno, tomar sempre esse medicamento
conforme recomendado pelo médico ou pelo profissional de saúde, que pode dar uma boa orientação para você, como farmacêutico, enfermeiro, pode também orientar você. E também não interromper o tratamento, conhecimento do médico que prescreveu esse medicamento, ainda que você melhore dos sinais e sintomas que você está apresentando. Por exemplo, você pode começar a tomar o ibuprofeno em consequência de alguma dor na articulação, dor muscular, ou também pela necessidade de analgesia no local, tá certo? Então sempre seguir as orientações do profissional de saúde. O profissional de saúde farmacêutico pode orientar você a tomar de uma maneira correta o ibuprofeno. O profissional de enfermagem, quando está na enfermaria, ele pode estar orientando você também, quando está no posto também. E também o profissional médico, no momento que ele prescreve, todos os médicos deles também orientam o paciente como deve tomar o ibuprofeno. Além disso, outro cuidado que podemos estar trazendo aqui para vocês, que a medicação não deve ser usada no tratamento de dor, quando a dor tem um tempo menor que 10 dias, ou o paciente apresenta febre com um tempo maior de 3 dias. Nesses casos, a medicação não deve ser usada, exceto quando recomendado pelo médico. Anteriormente ao início do tratamento, o paciente deverá informar ao médico sobre qualquer medicamento que esteja usando ou pretenda usar, inclusive aqueles medicamentos obtidos sem prescrição médica. Muita atenção também aonde você deverá informar também ao médico se tem ou teve algum problema de saúde, como no caso rinite, asma, urticária, disfunção cardiovascular, úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal e reações alérgicas a qualquer medicamento. Você deve estar informando assim o médico naquele momento, inclusive aqueles medicamentos que têm ácido acetil salicílico, ou se você faz uso do ácido acetil salicílico. Então você deve informar o médico no momento da consulta. Assim o médico poderá presumir e saber também o medicamento que deve prescrever para você, evitando assim interações medicamentosas que possam sim prejudicar você. Assim você vai estar ajudando o médico e o médico vai estar ajudando você no momento do seu tratamento. Outro cuidado que eu acho de grande importância estar trazendo aqui para vocês é que esta medicação ela não deve ser usada durante a gestação. Mas você pode perguntar do outro lado da tela, por que, enfermeiro, esta medicação não deve ser usada durante a gestação? Este medicamento não deve ser usado durante a gestação porque tem efeito no sistema cardiovascular fetal. Então, durante a gestação, não deve ser usado este medicamento. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou seja, se essa gravidez foi confirmada com teste rápido ou teste de beta-HCG, ou se essa paciente está suspeita de estar grávida, ou ainda se essa paciente estiver amamentando, ou seja, está amamentando ainda o seu recém-nascido, o médico deverá ser comunicado imediatamente se essa paciente estiver amamentando ou se essa paciente está com suspeita de estar grávida. Nesse caso, o médico tem que ser comunicado. É importante o paciente ter informações sobre as reações mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento, como no caso, se esse medicamento apresenta náusea, distúrbio gastrointestinal, visuais, tonturas e erupções de pele, e que, diante de qualquer ocorrência, principalmente aquelas comuns ou incomuns, principalmente aquelas que é possível de controlar também, ou aquelas intoleráveis que pode vir a acontecer, o profissional de saúde deverá ser comunicado imediatamente. Então, preste muito bem atenção nessas orientações de cuidados que estamos passando aqui para vocês, que é muito importante assim o paciente ter informações o suficiente sobre as reações adversas do ibuprofeno. Temos que esclarecer aqui para paciente que faz uso do ibuprofeno por período prolongado que consulte periodicamente um oftalmologista. Quando nós falamos que consultar periodicamente, essa consulta pode acontecer anualmente, ou seja, a cada ano ou a cada 12 meses, você ir para uma consulta oftalmológica, nesse caso, porque o ibuprofeno pode causar a diminuição da acuidade visual. Como este medicamento pode ocasionar também tontura, recomenda-se que o paciente que faz uso do ibuprofeno evite dirigir ou não realize atividades que requerem estado de alerta, até que a resposta desse medicamento seja bem efetiva. Ou seja, o paciente tem que evitar dirigir moto, dirigir carro, subir em árvore e também não se colocar em perigo. Recomendamos também que
As pessoas que fazem uso do ibuprofeno, que evite o uso de qualquer outro medicamento sem conhecimento do médico durante a terapia. Outra orientação que podemos estar deixando aqui sobre o ibuprofeno é quanto aos exames laboratoriais. Se o paciente vai fazer algum exame laboratorial, está usando, nesse caso, o ibuprofeno, ou seja, está fazendo uso do ibuprofeno, pode causar algumas alterações nos exames laboratoriais, nesse caso. Como nesse caso pode vir causar possível aumento do tempo de sangramento, ureia, creatinina, potássio e também transaminase. Além disso, o ibuprofeno pode causar alteração também, como no caso, a redução da glicemia, hemoglobina e também do hematócrito. Quanto às interações medicamentosas do ibuprofeno, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos que nós citamos aqui em nosso vídeo, onde nós abordamos sobre as interações medicamentosas do ibuprofeno. Vou deixar aqui no card principal sobre o ibuprofeno, que nós abordamos aí sobre as interações medicamentosas. Ao administrar o ibuprofeno por via oral, este medicamento deve ser administrado com alimentos ou leites, assim para diminuir as reações gastrointestinal, ou seja, para o paciente não sentir aquele desconforto no estômago. No caso do ibuprofeno, este medicamento deve ser armazenado em local seco ou ao abrigo da luz. Então, pessoal, esses são os principais cuidados que devemos ter com o ibuprofeno quando você está fazendo uso. Então, se você seguir de uma maneira correta essas orientações sobre o ibuprofeno, assim você vai evitar assim algum tipo de desconforto, tá certo? Tomar o medicamento sempre na hora certa, seguir sempre as orientações médicas do enfermeiro, do farmacêutico também, ou seja, dos profissionais de saúde que pode estar ajudando você. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Aqui você basta aqui apertar no botãozinho vermelho, você se inscreve. Você pode dar um like, você está ajudando também nosso canal, e também ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.